Certo, jovens, estamos aqui agora. Vamos falar do Microsoft Outlook, esse software, então, que ultimamente está vindo dentro do pacote Office e ele é utilizado, então, para o gerenciamento de e-mails. Estou aqui com o Outlook aberto, certo? Vou começar, então, mostrando aqui alguns pontos cobrados mais frequentes em concursos, certo? Começando aqui pela guia exibir, ele é feito de guias também, da mesma forma que os demais softwares do pacote Office. Temos aqui a guia arquivo, temos a guia página inicial, enviar e receber, pasta e exibir. Aqui na pasta de exibir a gente tem então os modos de exibição. Estamos aqui vendo o modo simples, que nós temos aqui no meinho na nossa lista de e-mails. E aqui do lado, então, do lado direito, podemos ver então a visualização desse e-mail, como eu tô com o e-mail aqui que eu recebi de teste. Tem também o modo de visualização, que é o seguinte. Cliquei errado aqui. E o modo compacto, bem parecido com o modo anterior. O mais usual é o modo simples, esse aqui que fica os e-mails aqui do lado direito, a visualização do e-mail. Aqui na página inicial, então, a gente tem essas opções de novo e-mail, novos itens. Temos então uma mensagem de e-mail, um compromisso, uma reunião, um contato. Isso aqui tudo eu vou ver um por um como é que a gente faz. Temos aqui as opções de exclusão, de ignorar um e-mail, uma conversa, limpar a pasta, subpastas, lixo eletrônico, que a gente pode ir criando essas pastas, né? Da mesma forma que a gente cria no nosso computador, a gente pode criar aqui dentro do nosso e-mail, criando essas pastas e separando nossas mensagens por pastas. A opção de excluir, responder a todos, encaminhar, a reunião, a opção de mais, encaminhar como anexo. Aqui no meio, etapas rápidas, tem algumas etapas mais usuais, que a gente pode vir aqui direto com fácil acesso. As opções de mover, de regras, acompanhamento. A gente marca ele com uma bandeirinha, então, que a gente vai acompanhar os e-mails de uma determinada conversa. Vamos dar mais destaque para esse e-mail aqui, ó. Clique para sinalizar como item pendente. Clique com o botão direito. Sumiu o aviso. Então, esse aqui, sinalizar, a gente pode então dar mais destaque para ele e ir acompanhando mais próximo essa conversa. Em seguida, então, temos enviar e receber. Algumas opções, então, para envio e recebimento de e-mails, algumas opções, certo? A opção de pastas, a gente pode criar uma nova pasta. Uma pasta de pesquisa, a gente vai, então, determinar algumas condições, e todos os e-mails que estiverem dentro dessa condição entrará para essa pasta de pesquisa que a gente criou. Por exemplo, e-mails de pessoas específicas. A gente seleciona então um contato, alguém, então todos os e-mails dessas pessoas virão para essa pasta de pesquisa que a gente criou. Temos as opções aqui de ações, renomear, copiar. Isso em relação à pasta, né? Pasta o que que é? Caixa de entrada é uma pasta, itens enviados aqui do lado esquerdo, onde eu estou mostrando é outra pasta, rascunhos é uma pasta. Tudo isso aqui ao lado são pastas, e a gente pode então criar essas pastas, renomear. Temos também marcar como todas as lidas, se a gente tiver uma lista de e-mails que não está lido. Clicamos aqui, executar regras, mostrar todas as pastas de A a Z, certo? Ordenar elas de A a Z. Limpar pasta, excluir. Seguindo aqui então, uma guia exibir que a gente já viu aqui. Alterar modo de exibição, as configurações do modo de exibição, redefinir, visualização de mensagem, organizar, classificar, então inverter a nossa classificação, painel de pastas. Painel de pastas então é esse do lado esquerdo aqui, ó. Esse aqui onde tem caixa de entrada, a gente pode então botar minimizado. Ele vai ficar assim da seguinte forma. Desativado, ele não vai aparecer. O comum é esse aqui, é o normal, que fica assim dessa forma. E aqui embaixo do painel de pastas a gente tem mais algumas opções. Temos opções de e-mail. É a pasta que está selecionada então aqui. Temos o calendário. Vai abrir o calendáriozinho.
E clicando nesses três pontinhos temos mais algumas opções: pessoas, tarefas, anotações, pastas, atalhos. Primeiramente, então, vamos criar um e-mail aqui. Clicamos em novo e-mail, ele vai abrir uma nova janelinha. Então, para a gente abrir esse novo e-mail, vou mostrar aqui para vocês. Viram? Ele abriu duas janelinhas agora. A caixa de entrada, nossa pasta aberta aqui. E é uma nova janelinha para o e-mail. Temos aqui as opções para, que a gente vai colocar então o destinatário desse e-mail. CC, ele vai contatos para a gente que vai receber cópias deste e-mail. Não necessariamente quem recebe cópia significa que o e-mail é destinado a ele. Ele simplesmente vai ver uma cópia. E quem está aqui em para, ele vai ver esse e-mail aqui do CC. Por exemplo, eu envio um e-mail para ti aqui, coloco tu em para e mando uma cópia desse e-mail para uma outra pessoa. Quando tu receber esse e-mail, tu vai ver aqui no escopo do e-mail que tem outros e-mails endereçados. A gente clica aqui, vai abrir uma nova janelinha aqui com opções de contatos. Aqui, ó. E vejamos que tem para CC e CCO. CCO, então, são e-mails que vão receber uma cópia desse e-mail, porém não vai aparecer no escopo. Então, quando eu enviar esse e-mail para ti, eu vou colocar os contatos no CCO e tu não vai saber que esse e-mail foi enviado cópias para outras pessoas. Esse O, lembre que é O de oculto. Então, é cópia oculta, certo? Não vai aparecer no escopo para quem receber esse e-mail. Então a gente clica, daí vai abrir uma lista aqui, ó, que vai estar os nossos contatos. Como esse é um e-mail que eu fiz exclusivamente para essa aula aqui, né? Esse joseomachado@outlook.com não é o meu e-mail oficial, né? Eu fiz só para essa aula aqui para demonstrar. E temos eu coloquei apenas um contato aqui, a gente clica em para. Podemos clicar ele em CC, CCO. Certo? Então vai aparecer a nossa lista de contatos ali, a gente vai clicar ele em para, ou CC, CCO, o que a gente quiser. Aqui temos o assunto, que vai ser o título. Aqui o campo, a gente vai escrever o texto, certo? E enviamos. Então, quando a gente clica aqui também para criar um novo e-mail, vai abrir algumas outras guias. Temos a guia inserir. Podemos colocar então alguns anexos, anexar um arquivo. Esse arquivo pode ser um PDF, pode ser um HTML, não pode ser exe. Geralmente os provedores de e-mail, eles não compartilham mensagens com extensões .exe, porque são arquivos executáveis, é muito comum para transmissão de vírus, então eles geralmente evitam enviar. Temos a opção de cartão de visita, podemos incluir um calendário, uma assinatura, tabela, algumas ferramentas bem semelhantes ao Word. Então se tu já estudou o Word, vai ver aqui que são bem semelhantes e a gente pode colocar também no nosso texto de e-mail. Algumas formas geométricas, tudo isso pode ser inserido. Temos aqui em opções temas, cores, permissões. Isso aqui não é muito comum em concurso, certo? Aqui temos o formatar texto, então, mais algumas ferramentas semelhantes ao Word. E revisão. Então temos a opção de ortografia e gramática, também são os mesmos atalhos de teclado do Word. Em vez de ortografia e gramática, então a tecla de função F7, dicionários, traduzir idioma. Então é isso em relação a e-mail. Geralmente o que mais cai é essa função, essa partezinha aqui de para, CC e CCO. A banca pode te perguntar o que é um CCO, enfim. Podemos criar também compromisso, reunião. Compromisso geralmente é só para uma pessoa, é um compromisso só meu. A reunião ela é exclusivamente, como é uma reunião, ela vai reunir diversas pessoas, então ela vai interferir em mais pessoas. Inserir um contato e uma tarefa. Uma tarefa pode ser algo a fazer, certo? Ele é um pouco diferente do compromisso. A tarefa é algo a fazer e a gente pode destinar isso para outra pessoa. Não necessariamente que essa tarefa vai ser feita em primeira pessoa, para nós. Compromisso, vamos ver aqui, ele vai abrir uma nova janelinha de novo, semelhante ao do e-mail. Vou maximizar aqui. Temos aqui um compromisso, então a gente pode salvar e fechar esse compromisso. Primeiramente, né, assunto, o local, a hora de início, a hora de término. E aqui tem uma caixinha que a gente marca o dia todo, o dia inteiro. Então a gente salva e fecha, podemos excluir, podemos ver o calendário, aqui ó, para nos ajudar no agendamento desse compromisso. Assistente de agendamento, como o próprio nome diz, ele é um assistente
E ele vai mostrar aqui alguns outros compromissos, outras coisas que já estão agendadas. Então ele nos assistencia nisso, para que a gente evite então duplicidade, para a gente não marcar dois compromissos ao mesmo tempo, ao mesmo horário, mesmo dia, mesmo horário, enfim. Reunião do Skype, anotações de reunião. Também podemos ver, colocar aqui como particular, prioridade alta ou baixa prioridade. E não vou fechar aqui. Temos outras opções também semelhantes ao Word, certo? Anexar um arquivo, bem semelhante ao Word e também a janelinha de e-mail. Aqui não salvar. Agora novos itens novamente. Reunião. Então reunião ele vai envolver outras pessoas, né? Então a gente vai botar aqui a gente coloca então os contatos. Selecionamos aqui. Necessário, opcional e recursos. Eu vou de acordo com cada pessoa, certo? Essa aqui a pessoa é necessária, essa pessoa é opcional, ela pode ir ou não. Enfim, a gente vai colocando, vai adicionando esses contatos. O assunto, o local, hora de início, hora de término ou, novamente aqui, o dia inteiro. Temos também aqui localizador de salas, que ele vai ficar aberto essa janelinha aqui na direita. Ele vai ver qual sala já está ocupada, né? Imagina assim num escritório com diversas salas onde é comum fazer reuniões. A gente vai agendando por aqui então. E quando tiver dois horários iguais, ele vai mostrar aqui, ó, com algum conflito. Quando tiver isso, então o Outlook ele vai nos apontar que tem um conflito, não é possível, então. A mesma coisa aqui, ó. Assistente de agendamento, aqui ele está um pouquinho menorzinho, ó. Vai abrir a mesma janelinha e ele vai também nos assistenciar nisso. E também, novamente, as guias semelhantes ao do e-mail, né? Para inserir, anexar um arquivo, inserir forma, gráfico, o que for necessário, formatar texto. Aqui nessa guia formatar texto, é interessante deixar sempre marcado HTML, porque é o formato mais usual para todos os e-mails, para diversos e-mails na internet, certo? Esses aqui, texto, informação e rich text, ele é mais incomum, ele é menos comum nos provedores de e-mail. Então, para ficar mais universal, mais padrão, a gente sempre deixa o HTML. E aqui, a guia de revisão. O próximo aqui, vamos salvar contato então, agora. Tudo isso onde eu estou indo é sempre na mesma guia. Aqui é a página inicial e aqui em novo. O primeiro grupo que aparece aqui, novos itens. Contato, então vejamos que a gente pode colocar não só um contato de e-mail, né? A gente coloca o nome do contato, a empresa, o cargo, tem diversos campos. Aqui coloca o e-mail. E aqui embaixo tem as opções também de inserir outros telefones, comercial, residencial, fax, celular, endereços. E aqui do lado, também do lado direito embaixo, algumas anotações relativas a este contato. Temos aqui então as opções de salvar e fechar, excluir o contato, salvar novo, encaminhar, geral. Temos as opções de exibição aqui, de detalhes, todos os campos. Geralmente a gente deixa aqui em geral. E novamente, essas opções de formatação aqui, de inserir. Certo, inserir alguma coisa aqui no campo de anotações. Formatar texto, isso aqui a gente faz então no campo de anotações. A gente não pode fazer essas formatações, essas inserções nestes campos de preenchimento aqui para o contato. E por último então, uma tarefa. Essa tarefa é bem semelhante ao compromisso, com a diferença de que a gente pode então delegar isso para outra pessoa. E essa opção ela está aqui em cima, bem no início na guia tarefa. Gerenciar tarefa, atribuir tarefa. Então a gente atribui essa tarefa para outra pessoa, daí bota aqui para, enfim, vai delegando então essa tarefa para outra pessoa. Aqui colocamos então salvar e excluir, salvar e fechar, a opção de excluir, detalhes. Aqui a gente fecha então da atribuição, né, cancelar a atribuição.
catálogo de endereços, onde a gente pega o nosso catálogo então e vê os contatos para atribuir isso. Acompanhamento, certo? A gente detalha então acompanhamento para essa tarefa, a gente pode acompanhar ela mais de próximo. Particular, alta prioridade ou baixa prioridade, conforme essa é a prioridade das notificações, certo? Para nós. Cancelar a atribuição. Então temos aqui assunto, data de início, data de conclusão, o status, se ela não foi iniciada, ainda em andamento, já está concluída, ou aguardando outra pessoa, enfim. A porcentagem de conclusão, se ela já foi iniciada em andamento, por exemplo, a gente coloca aqui a porcentagem de conclusão, o andamento dela. Data de início, data de conclusão, a prioridade, se vai ter uma prioridade baixa, normal ou alta. E aqui a gente pode definir então um lembrete. O Outlook vai então nos colocar um lembrete relativo a esta tarefa. Outra coisa bem comum que a banca pode cobrar é esse ícone aqui, ó, da bandeirinha, certo? Que é do acompanhamento. Quando a gente quer acompanhar então uma conversa, por exemplo, esse teste aqui do InfoHouse, a gente quer acompanhar essa conversa, o que esse contato nos manda, o que a gente envia para ele, a gente então clica nessa bandeirinha aqui, ó. Clicamos nela e vejam que aqui do lado direito, eu vou tirar o meu rosto aqui. Aqui do lado direito, então, vejam, acompanhar a data de início, quarta-feira, 27 de novembro de 2019, a data de hoje. E a data prevista para a conclusão, que é uma data qualquer que ele coloca aqui. É apenas uma previsão, certo? E vejam que mudou aqui, ó, ele está fixadinho a uma bandeira. A gente vai clicar de novo e ele vai ficar com esse mesmo ícone aqui, ó, de certinho, que ficaram os demais. E aqui, ó, acompanhar data de conclusão e a data de hoje. A gente clica novamente, ele voltou a bandeirinha. E novamente aqui a datinha. Isso então é o acompanhamento então dessas conversas de e-mail. Agora vamos ver alguns exercícios em relação a Outlook, foi mais ou menos isso. A gente tem mais uma coisa que eu esqueci de falar aqui nas opções de mover. A gente pode mover pasta, certo? Aqui na pasta a gente pode criar nova pasta, foi algo que eu deixei meio vago assim, né? A gente pode criar uma nova pasta, o nome da pasta, o item de e-mail. E se a gente quiser colocar também essa pasta em um outro local, a gente coloca aqui, daí ela vai virar uma subpasta, certo? Mas se a gente quer colocar bem no início aqui, junto com caixa de entrada, rascunhos, a gente clica aqui, ó, no nosso endereço de e-mail, esse aqui é o meu, que daí eu coloco um nome, por exemplo, pasta de exemplo. E vamos em OK. E ela foi aqui para baixo, se não me engano. Pasta de exemplo, aqui, ó. E está aqui a nossa pasta. Então a gente pode mover os arquivos para esta pasta aqui, os arquivos, os e-mails para esta pasta. Vamos, por exemplo, criar uma nova pasta, uma subpasta agora. Vamos clicar ela dentro da caixa de entrada. E aqui está, ó, caixa de entrada. E aqui está a nossa subpasta de exemplos, certo? E é assim que se faz então pastas e subpastas. Depois a gente pode, por exemplo, excluir aqui, ó, mover subpasta de exemplo para a pasta itens excluídos. É da mesma forma que no Windows a gente vai excluir um arquivo lá, né? A gente não exclui ele direto, ele pode ser movido para lixeira ou ser excluído diretamente. Aqui, então a gente vai mover essa subpasta para itens excluídos, então ela não vai ser definitivamente excluído. Agora sim, vamos para os nossos exercícios. Estou com ele aberto aqui na nossa apresentação de slides. Essas questões elas estão disponíveis lá no nosso material de apoio em formato PDF. Então, se tu quiser responder ela primeiramente, pode ir lá, pausa o vídeo aqui e depois retorna aqui e corrige comigo, certo? Essa primeira questão aqui é da Fundatec, aplicada em 2014 pela SUSEP. Já dei a resposta aqui sem querer. Vamos a ela de novo então. Na janela principal do Outlook 2007, dando-se um clique com o botão esquerdo do mouse sobre o ícone apontado pela seta número 1, pode-se afirmar que será exibida a funcionalidade. Como eu já botei aqui a resposta, né?
tarefas. Na nossa versão, essa é a versão 2007, né? Na nossa versão 2016, ela está aqui, ó. Clicamos nesses 3 pontinhos, ó. Isso vai depender, então, do nosso tamanho, que ele está disponível aqui, certo? A gente clica geralmente nos 3 pontinhos aqui, ó, e tarefas. Muda um pouquinho o ícone, mas sempre vai aparecer esse sinalzinho aqui, ó, de certinho. Tá vendo que ele tem esse sinalzinho de certinho, uma pranchetinha, um sinalzinho de concluído, de certo? Então é o mesmo desenho, muda um pouquinho o ícone, mas os objetos dentro desse desenho vão ser sempre os mesmos. Então, letra C, tarefas. Número 2, também da Fundatec. Temos então essa figurinha aqui. Deseja arquivar seus itens antigos automaticamente agora? Sim ou não? Se o botão sim for selecionado, o que ocorrerá com os itens não utilizados há algum tempo? Letra A, ficarão invisíveis. B, ficarão protegidos por senha. C, serão copiados para a área de trabalho. D, serão indexados pelo sistema operacional Windows. Ou E, serão movidos para um arquivo morto. Alternativa correta, letra E, eles são movidos para um arquivo morto. Então a gente está, como o próprio nome diz aqui, a gente está arquivando. A gente não está excluindo, né? Mas estamos arquivando, estamos deixando ele de lado por um tempo. Caso seja necessário, a gente pode ir lá nesses arquivos, então, e recuperar. Mas estamos aqui, então, arquivando estes itens. E está aqui na opção de configuração de automaticamente, certo? Então, esses itens antigos, eles vão ser automaticamente configurados, arquivados. Número 3. Considerando-se o Outlook 2007, analisar os itens abaixo. Primeiro, esvaziar e excluir mensagens da pasta lixo eletrônico apenas move as mensagens para a pasta itens excluídos. Isso aqui está correto. Lixo eletrônico são os spam. Vou tentar escrever com a minha bela caligrafia aqui no PowerPoint. Então, o lixo eletrônico vão ser os spam. Quando a gente exclui um spam, eles vão então para a pasta itens excluídos. Se o filtro de lixo eletrônico, por engano, marcar uma mensagem de e-mail como lixo, o usuário pode adicionar o remetente desta mensagem à lista de remetentes confiáveis. Os endereços de e-mail e nomes de domínio que apareçam na lista de remetentes confiáveis nunca são tratados como lixo. Está correto. O próprio nome já diz, né? Remetentes confiáveis. Então, se ele é confiável, ele nunca vai para o lixo eletrônico. Certo? Pode acontecer de algum remetente confiável ir... alguém que a gente confia, certo? Que alguma mensagem importante, ela pode ir para o lixo eletrônico por engano. E a gente faz essa configuraçãozinha, então, de remetentes confiáveis. Dessa forma, esse contato nunca irá para o lixo eletrônico, nunca será spam. Isso aqui está certo, então. Todos os e-mails enviados para a pasta lixo eletrônico são convertidos no formato de texto sem formatação. E todos os links contidos são desabilitados. Isso aqui está correto. Então, tudo que é enviado para lixo eletrônico, todos os spams, eles vão ficar meio que inativos. A gente não pode clicar nele. Então, para que a gente possa usar normalmente esse e-mail, a gente tem que mover ele para a nossa caixa de entrada ou para alguma outra página, para uma outra pasta que não seja o lixo eletrônico. Porque quando o e-mail está lá dentro, tudo é desabilitado dentro dele, todos os anexos e os links. Então, a gente move, tira ele de lá e pode mexer nele normalmente. Óbvio que a gente não vai fazer isso sem a certeza de ver que o e-mail é confiável, certo? Se for algum e-mail que realmente é um spam, é um vírus, alguma coisa, a gente deixa lá em lixo eletrônico. Então, letra E, todos os itens estão corretos. Número 4, agora essa questão é da objetiva. Ao utilizar o Outlook 2016, a funcionalidade que permite no agendamento de reuniões verificar se salas e participantes estão disponíveis chama-se assistente de agendamento, encaminhar para contato, marcar com estrela ou D, anotações de reunião. Letra A, assistente de agendamento, como a gente viu aqui, né? Vamos ver aqui funcionalidade reuniões, ele está falando. Aqui, ó, novos itens, reunião. E clicamos aqui, então, assistente de agendamento e abre-se, então, esse calendáriozinho, né? E a gente vai ver, então, onde tem conflito nesses agendamentos ou onde não tem conflito.
Vamos seguindo. Número 5, no Outlook 2010, por meio da opção a opção acompanhamento, é possível definir um sinalizador para lembrar o usuário de acompanhar determinado item posteriormente. Essa opção está disponível na guia página inicial no grupo Marcas. As mensagens sinalizadas para acompanhamento receberão uma marcação representada pela bandeirinha, né? Letra C, aqui, ó. E como a própria questão já falou o caminho, né? Ele está disponível aqui, ó. Página inicial, acompanhamento. Ou então do ladinho aqui, ó. Vejam que mudou um pouquinho a imagenzinha, né? Mas continua sendo uma bandeira. Então vai mudando a versão. Mas os desenhos, apesar de mudar o formato dele, vão ser sempre, na maioria das vezes, é sempre os mesmos desenhos. A bandeira é o sinal aqui de certinho na prancheta, certo? Então aqui, ó, página inicial, grupo marcas e acompanhamento. E a gente seleciona o acompanhamento ou simplesmente clica aqui do ladinho no botãozinho, do lado do assunto, do título do e-mail. E a última questão aqui da nossa aula, agora da Fundação La Salle. A resposta automática de e-mails é um recurso muito utilizado no ambiente corporativo, em especial para que um servidor possa informar que se encontra em período de férias. Analise as assertivas abaixo que versam sobre este recurso no Microsoft Outlook 365 versão empresarial. Esse Outlook 365, ele é uma versão online, tá? Ele é uma versão na internet, mas a maioria dos recursos desse 365 também estão disponíveis na versão 2016 que a gente está estudando aqui. Primeiro romano, é possível definir a data de início e de término das respostas automáticas. Correto. Já vou mostrar esse recurso ali no Outlook. É possível definir o horário de início e de término das respostas automáticas. Então aqui a gente define a data e aqui a gente define o horário. Está correto. É possível personalizar respostas automáticas direcionadas para pessoas de fora da organização. Está correto. Letra E, 1, 2 e 3. E ele está disponível aqui, ó. Vamos em arquivo, respostas automáticas. E aqui abre-se então a janelinha para a resposta automática. Então, por padrão, não enviar respostas automáticas. Enviar respostas automáticas. Então, a gente vai enviar uma resposta para todo mundo num período indeterminado, ou então a gente determina uma data, ó. Só enviar durante este intervalo de tempo. Aqui a gente define a data e aqui a gente define o horário. E o último aqui, ó, o terceiro romano, que ele falou, é possível personalizar respostas automáticas para pessoas de fora da organização. Está aqui, ó. Então a gente seleciona para pessoas de fora da organização, são pessoas que não estão nos nossos contatos, certo? São de fora da nossa organização. Vão receber a seguinte mensagem, então a gente define aqui, formata, enfim. Então, gente, essa foi a nossa aula sobre Outlook Express. Ele não sobre Outlook 2016. O Outlook não é um software muito cobrado em concursos, certo? Eles não tem muita prioridade em concursos. As bancas aqui da nossa região, da região sul, Fundatec, La Salle, elas priorizam mais Word, Excel, Windows, mas é muito importante a gente saber o Outlook. Não é comum, mas também não é impossível que caia numa prova, certo? Então qualquer dúvida manda um e-mail aí pra gente, aulasinfohouse@gmail.com, certo, gente? Até mais e bons estudos!